Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a escravidão, pelo menos aquela oficial, acabou no Brasil já há 130 anos. Mas isso não significa nem de longe que as questões raciais do país acabaram. Os jovens negros são as maiores vítimas de violência. Além disso, afrodescendentes enfrentam desemprego maior e recebem salários menores. Só para citar alguns problemas, a deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, apresentou algumas propostas a favor da igualdade racial. E é sobre isso que a gente conversa agora. Deputada, bem-vinda à Palavra Aberta. Obrigada pelo convite. Sempre que me chamarem, vou estar aqui à disposição. Deputada, como é que a senhora faz, antes de mais nada, um quadro da situação da igualdade racial hoje no Brasil? Bom, igualdade só se for na Constituição Federal de 88, seu artigo 5º, né? Porque na prática e de concreto você não vê o que é essa igualdade. E mais do que isso, não se fala mais de igualdade, a gente fala de equidade, que é aquilo que você equipara, né? E para equiparar, você precisa fazer ações e que sejam afirmativas ou positivas, né? Mas tratando esses desiguais de forma desigual. Por isso as pessoas tendem a ter tanta resistência quanto a essas ações afirmativas. Vamos lá, um exemplo prático, que são as cotas raciais. Até hoje, mesmo o Brasil, você já citava aí, foi o último país a abolir a escravidão, o último. Você vê, a França foi um dos primeiros com Abraham Lincoln, você tem a Inglaterra, você tem boa parte da Europa, por que não dizer os Estados Unidos da América, né? E parte dessa América Latina, e você vê o Brasil sendo o último país. Então, há sempre uma resistência e, consequentemente, como esse país recebeu aqui 8 milhões de afrodescendentes ou africanos mesmo. Foi o que mais recebeu no mundo, né? No mundo. Né? E quem construiu esse Brasil, e aí eu quero fazer uma citação aqui, a uma grande pesquisadora, escritora, né, republicana e correligionária, que é a Raquel Correia, né, do Mato Grosso do Sul, que estuda e questiona, né, quanto seria, né, qual o custo se fôssemos mesmo cobrar a mão de obra desses africanos na construção desse país. Então, essa população é uma população que precisa passar por esse processo de reparação. Porque quando você olha as estatísticas, eu estou falando de estatísticas, eu não estou aqui falando de vitimismo, porque tendem a dizer, olha, o negro faz sempre aquele papel de coitadinho. Outros dizem assim, olha, se eu fosse um negro, eu jamais ia me colocar na condição de vítima, eu jamais iria me lamentar, eu jamais iria me lamuriar. Bom, esse é um discurso extremamente silenciador, né? Daqueles que não querem que se discuta essa questão, daqueles que não querem que trate essa ferida, é uma ferida que perdura e que persiste, é uma dívida também que o Estado tem com essa população. E mais do que isso, a gente precisa hoje, mais do que nunca, essa casa no Congresso ter um instrumento que assegure e que garanta essa voz. Nós não temos aqui no Congresso, com todos os avanços, eu sempre falo isso, nós conseguimos aqui aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, foi um marco em toda a história, né? Mas nós não temos uma comissão que trate de forma específica essas questões, que é a questão racial. Portanto, você pega essa estatística, você já dizia que o número de negros que sofre a violência e que morre, ela é muito maior do que um jovem de cor parda ou branca. E, se eu não me engano, um dos seus projetos trata de uma questão relacionada a isso, não é, deputada? Exatamente. Nós temos vários projetos, né, de nossa autoria que trata exatamente dessa questão, mas com o cunho de criar uma consciência. Nós estamos ainda em construção dessa consciência racial. O Brasil sofre de uma crise enorme. Eu estou olhando aqui a sua melanina, né, mas você, inegavelmente, vai dizer que você não é um afro-brasileiro. Corre no seu sangue
ali nas suas veias, esse sangue negro. Eu fiz até uma vez um exame desses. No Brasil não tem ainda, né? E tem uns Perfeito. 3%. Então, inegavelmente, você com essa melanina e esses olhos claros que você tem esse sangue negro na sua veia. Portanto, é essa nomenclatura que se utiliza muito da questão afrodescendente ou afro-brasileiros. Deputada, e o que o Congresso pode ser feito? O que a senhora tem, quais são as ações principais que a senhora gostaria de destacar para tentar reverter a situação? Bom, olha, nós temos hoje projetos que tratam sobretudo do crime, de injúria racial. É importante que se trate dessa questão como um crime, porque quem promove a discriminação e formas correlatas é criminoso, né? Ele não é apenas um sujeito racista, ele pratica um crime. Esse crime ele é inafiançável, né, segundo o Estatuto da Igualdade Racial. E o crime de injúria é um crime que não tinha previsão nem no Código Penal e muito menos previsão no Estatuto da Igualdade Racial. E por quê? Porque a sociedade ela vai criando formas e aprimorando essas formas, vamos dizer assim, de praticar esse crime. E a lei ela precisa acompanhar essa dinâmica, ou essas mudanças, ou essas transformações. Por isso a iniciativa, né, de criar esse crime de injúria. Bom, o que é a injúria? Esses espaços da internet, por exemplo, onde as pessoas pensam que pode, no seu anonimato ou nessa praça pública... Falam coisas que não falariam em público, né? Jamais. E elas ficam impunes, que é pior. Então você tem ali uma impunidade institucionalizada. Então, a proposta, através desse projeto, ou a cerne desse projeto, trata exatamente disso, de identificar, através da Polícia Federal, né, esse crime de injúria, porque quando eu sofro o crime de injúria, não é apenas a deputada Thieron que sofre esse crime de injúria. Todas as outras mulheres negras sofrem esse crime de injúria. Atingem as nossas meninas, atinge também os nossos meninos. Veja, por exemplo, no futebol, quantos desses jogadores, né, já sofreram esse crime de injúria e as pessoas nem sabiam que era injúria. O Daniel, salvo engano, né, que foi um dos primeiros, que ele fez aquela campanha, Daniel Alves, né, que foi considerado um macaco, foi né, assim. e que colocaram nas redes sociais ele comendo uma banana. A gente não vai cometer um crime comendo banana? A gente vai combater ou fazer um enfrentamento, um crime, na forma da lei. Por isso a importância do Congresso aprovar um projeto e tipificá-lo como crime de injúria. E é importante, né, deputada, diferenciar para o pessoal de lá de casa, que se a gente às vezes tem dúvidas, imagina eles. Sim. Que o crime de racismo e o crime de injúria são crimes diferentes, né? Sim, totalmente. Porque o crime de racismo, ele ocorre no lugar público, como eu disse, né? O crime de injúria, ele ocorre quando as pessoas pudessem ficar nesse anonimato. É quando elas falam ou ofendem a honra e a moral, achando que jamais elas serão identificadas. Eu, por exemplo, passei um período aqui no Congresso, inclusive numa daquelas decisões mais difíceis que esse país teve, que foi a cassação do então presidente da Câmara Federal, né? Ora, eu recebi várias ameaças de estupro, né? Eu fui considerada uma macaca, né? Eu fui ameaçada de morte, tudo isso pela rede social. E o nosso projeto ele vem desde 2015, graças a Deus, já antevendo, inclusive, esses acontecimentos. Deputada, e a questão específica dos jovens negros, porque a gente tem dados de que só piora a situação e eles são, de longe, as maiores vítimas de violência no Brasil, não é isso? Exatamente. E o Brasil vai se tornar também vítima desse genocídio desses jovens negros. Vou dizer por quê. Porque é uma força de trabalho futura que nós não vamos contar. Lamentavelmente, no período em que esses meninos deveriam estar estudando em formação ou no período comum de graduar-se, né, eles estão morrendo. Houve época que eles estavam presos na cadeia. E observe que esse comportamento, né, da sociedade tem uma cor. Basta você visitar esses presídios. Há de se dizer que isso é coisa de preto? Que isso é coisa de negro? Isso é coisa de pobre? Nós sabemos que não.
Agora, obviamente que é muito mais tendencioso a essa população porque eles vivem numa vulnerabilidade enorme em função dessa desigualdade ou dessa falta de equidade. Mas a preocupação é na produtividade, na economia desse país. Se a gente falha com essa juventude, melhorando a capacidade dos nossos idosos, garantindo esse direito dos nossos idosos, paralelo a isso, precisamos também não naturalizar esses crimes, sobretudo nos finais de semana, né? E como falávamos aqui no off, né? Esses meninos estão morrendo, festa junina está chegando aí, Copa do Mundo, eu me alegrei, porque fizeram lá uma fileira de campeões, né? Na sua maioria negros. Verdade. E a gente tem lá o nosso capitão bem Black Power, né? Isso é uma demonstração de referência que esses meninos não possuem mais. Então, quem está assistindo a Copa precisa ver por dentro dessa Copa. O que é o Brasil? A Suécia já tem lá muita tinta, você já vê uma coloração também de melanina, isso é importante, serve de referência, porque a referência dos nossos meninos é metralhadora na mão, né? É de granada na mão, é de pó de cocaína na mão, é de pedra de crack na mão. Não são meninos que estão dentro das faculdades, não são jovens ou meninas que estão fortalecidos e empoderados economicamente, socialmente, nesses espaços dentro do mercado de trabalho. Eles estão, na sua maioria, extremamente desocupados. Então, essa naturalização do número desses meninos que morrem, eles não podem deixar de ser visto ou visto com a maior indiferença por parte dessa casa ou do Estado. Deputada Thierron, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela sua presença no Palavra Aberta. Obrigada, eu espero poder ter contribuído com essa entrevista, que é de suma importância, que na verdade trata do retrato do Brasil. Boa sorte no seu trabalho, deputada. Obrigada. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fico por aqui. Até mais.